Deus não pode te dar algo se você não está preparado para aquilo. Porque Deus, primeiramente prepara você para a bênção, depois Ele prepara a bênção para você. Às vezes, a bênção já está preparada para você, mas você ainda não está preparado para a bênção. Porque, quando as coisas vêm de Deus, elas acontecem naturalmente, como o fluir de um rio. Quando a vitória vem por Deus, ela vem normalmente. Deus jamais colocaria sua vitória em outras mãos, ela é feita sob medida para você. Mas, e você, já sentiu que tudo ao seu redor está desmoronando? Como se cada passo que você desse, o levasse para um beco sem saída, para uma areia movediça? Talvez você esteja se perguntando se realmente vale a pena continuar, se Deus ainda está olhando para você, se Ele se importa com suas dores, suas lutas, suas lágrimas. A impressão que fica é que Deus nos abandonou, que virou as costas para nós. Mas Ele está trabalhando, Ele nunca para. Mas preste atenção, Deus já escreveu a sua história e a sua vitória. Isso significa que o final da sua história já foi determinado, e não é um final de fracasso. Às vezes, o tempo de espera parece interminável. Você ora, busca, luta, e nada parece mudar. As portas se fecham, as respostas não vêm, e o silêncio de Deus pesa sobre você. Mas saiba disso, o silêncio de Deus nunca significa ausência. É como um professor ministrando uma prova para o aluno, ele fica calado enquanto o aluno passa pela prova. Ele está vendo tudo, como diz em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele observa atentamente os maus e os bons. Na verdade, é no silêncio que Ele trabalha de forma mais profunda, moldando seu coração, fortalecendo sua fé e preparando você para receber aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Você pode não enxergar agora, mas Deus está conduzindo seus passos dentro do propósito dele. Um dos versículos mais difíceis de entender é Romanos 8:28, que diz: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu propósito." É um versículo que a gente só compreende no fim de cada etapa, de cada ciclo, na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus. Lembre-se de José. Ele teve sonhos grandiosos, visões de um futuro de honra e propósito. Mas antes de viver a promessa, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Ele poderia ter desistido, mas escolheu confiar. E no tempo certo, Deus o exaltou e cumpriu tudo o que havia prometido. Ninguém via um José governador do Egito dentro daquele buraco. Ninguém via um soberano do Egito num José que era escravo. Ninguém via o segundo homem mais poderoso do Egito num José que era um prisioneiro. Mas tudo o que aconteceu na vida de José contribuiu para o bem na vida daquele homem que temia Deus. Com toda certeza, José sentiu saudades de sua mãe, de seu pai, da sua vida em família, mas, para a preservação futura da família de Jacó, da terra do Egito e circunvizinhança, tudo isso aconteceu com ele. O mesmo vale para você. O que parece atraso é, na verdade, preparação. O que parece derrota é apenas parte do processo para que você esteja pronto para viver a plenitude do que Deus tem para você. Cada lágrima que você derramou, cada oração que saiu do seu coração em meio à dor, Deus ouviu. E Ele não apenas ouviu, Ele anotou. Deus não se esquece daqueles que o buscam. Ele honra quem permanece fiel, mesmo quando tudo parece contrário. Talvez, ao olhar para a sua vida agora, você veja apenas ruínas. Mas Deus é especialista em restaurar o que foi destruído. Ele pega os pedaços quebrados da sua história e transforma em algo novo, algo que glorifica o nome dele. Não deixe que o desânimo roube a certeza do que Deus já escreveu sobre você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O tempo pode parecer longo, as dificuldades podem ser imensas, mas, embora pareça, Deus nunca perdeu o controle. Pense em um livro, o livro da sua vida. Cada página tem uma história, cada capítulo tem desafios, mas quem escreve a história sabe exatamente como ela termina. Ele sabe o grande final da sua história. E Deus é o autor da sua vida. Ele não escreveu um final de fracasso para você. Ele não decretou derrota. Ele já determinou uma vitória que glorifica o nome dele.
Mas para chegar lá, você precisa continuar. Não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não deixe as dificuldades te convencerem de que sua história acabou. Deus já escreveu sua vitória, e se Ele escreveu, ninguém pode apagar. Avance. Creia. O melhor você já tem: Jesus. A vitória que Deus preparou para você não depende das circunstâncias, do que os outros dizem ou das dificuldades que surgem. Você pode estar enfrentando rejeições, portas fechadas e momentos de solidão, mas isso não muda o que Deus já determinou. Ele vê além do que seus olhos podem enxergar. Ele já conhece o seu futuro e sabe exatamente quando e como agir. Davi também passou por isso. Antes de se tornar rei, era apenas um pastor de ovelhas. Ele enfrentou o gigante, foi perseguido, precisou se esconder em cavernas. Houve momentos em que tudo parecia contrário à promessa de Deus. Mas Deus não falha. Quando chegou a hora certa, Davi foi exaltado. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Sua história não termina no deserto, na caverna ou na perseguição. Deus já escreveu um futuro de vitória para você. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não vê mudanças. Mas a fé não se baseia no que você vê, e sim no que você crê. Deus está trabalhando nos bastidores, movendo situações, alinhando pessoas e preparando circunstâncias para que tudo aconteça no tempo certo. O processo pode parecer doloroso, mas cada detalhe está sob o controle dele. Nenhuma luta é em vão. Cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir. Deus viu tudo, e Ele não se esquece. Sua fidelidade será recompensada. O tempo de espera não é tempo perdido, mas de aprendizado, crescimento e fortalecimento da fé. O ouro passa pelo fogo antes de brilhar. Você está sendo refinado para algo maior. Não permita que as vozes do medo e da dúvida impeçam você de continuar. O inimigo tentará te fazer desistir, dizendo que você não é capaz, que nunca vai conseguir. Mas a verdade é que Deus já decretou a sua vitória. E quando Deus determina algo, nada pode impedir. Foque no propósito. Agarre-se à promessa. A dor do presente não pode se comparar à glória do futuro que Deus preparou para você. O que Ele tem para você é maior do que você pode imaginar. Seu tempo está chegando. Não desista agora. Você está mais perto do que nunca de viver a promessa. Imagine-se atravessando um rio caudaloso. A correnteza parece forte, os obstáculos estão à sua frente, mas do outro lado está a terra prometida. Deus não te chamou para ficar parado à margem, preso pelo medo ou pelas dificuldades. Ele te chamou para avançar, para confiar nele e dar passos de fé, mesmo quando tudo parece incerto. Deixe-me tomar um minuto a mais de sua atenção e te pedir que se inscreva no canal Ilustração Cristã e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para nós. Toda grande conquista começou com um momento de decisão. Moisés precisou erguer o cajado e tocar no mar antes que ele se abrisse. Pedro precisou dar o primeiro passo para andar sobre as águas. Algumas vezes, Deus nos chama para andar sobre as águas, e nós ficamos parados no leito do rio, esperando ele se abrir. Deus nos manda marchar, prosseguir rumo ao alvo estabelecido por ele. Abraão precisou deixar sua terra sem saber para onde ia. Deus honra aqueles que confiam, que ousam acreditar, mesmo quando não têm todas as respostas. A sua jornada pode estar difícil agora, mas Deus está construindo algo extraordinário. Ele vê além do que você pode enxergar. Enquanto você se preocupa com as dificuldades do presente, Deus já está no seu futuro, preparando caminhos, abrindo portas e criando oportunidades que você nem imagina. Não limite o que Deus pode fazer, com base no que seus olhos naturais conseguem ver. O que Ele tem para você é maior do que qualquer circunstância temporária. Se as batalhas têm sido intensas, entenda: o inimigo não ataca quem não tem propósito, quem não tem chamado, quem não tem intimidade com Deus. As lutas que você enfrenta hoje são um indício do tamanho da sua vitória. Ele tenta te fazer desistir porque sabe que, se você continuar, verá a promessa se cumprir.
Mas ele não tem poder para anular os planos de Deus. O que Deus escreve, ninguém pode apagar. Mantenha seu coração firme. Lembre-se de todas as vezes que Deus já te livrou. Se Ele fez antes, fará novamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Seu amor por você é imutável. Sua fidelidade é inabalável. Ainda que tudo ao seu redor pareça incerto, Deus continua sendo a sua rocha firme. Abrace essa verdade. Sua história não termina aqui. Deus está escrevendo um novo capítulo. Ele está restaurando, renovando e preparando um tempo de colheita para você. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia impossível se tornará realidade. Não há derrota para quem decide seguir firme nos caminhos do Senhor. Mesmo que percamos algumas lutas no decorrer da nossa história, a vitória vem pela perseverança, pela insistência, pela dedicação aos planos estabelecidos por Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós, uma batalha diferente e vitórias diferentes. Ele mesmo se encarrega de cumprir o que prometeu. Mas não se esqueça, aquele que perseverar até o fim receberá a recompensa do Senhor. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3:13 e 14: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial em Cristo Jesus. Deus nos convoca a marchar em direção a Ele, nosso maior alvo. Esqueçamos a porta que se fechou e coloquemos nossa atenção na terra prometida e nas promessas de Deus para a nossa vida. Deus quer premiar quem persevera, quem luta até o fim. Não há vitória para quem para pelo meio do caminho, para quem não vê possibilidades de vencer as lutas. Não haverá vitória para quem não confia plenamente em Deus. Deus ama recompensar os fiéis, quem se dedica ao seu propósito. Eis aí a chave da vitória: perseverança, dedicação, amor à obra dele. Deus é Pai, e todo bom pai sabe dar boas coisas aos filhos. Deus te ama e quer que você também o ame, e a nossa maior prova de amor a Deus é nossa obediência. Confie, persevere. Deus já escreveu a sua vitória. Agora, só falta você continuar avançando. Que Deus fale ao seu coração. Shalom. E até nosso próximo encontro.